A Liga Extraordinária, volume 3, Século, de Alan Moore e Kevin O'Neill. De um lado, a versão original britânica do grupo editorial Top Shelf Knockabout e de outro, a versão da Devir Editora, publicada em 2015, um ano depois da versão original de 2014. Afinal, qual as vantagens e desvantagens de uma edição e da outra edição? No caso da importada, com pin-ups exclusivas que não saíram na versão brasileira, e no caso da edição da Devir Editora, escritos necessários para a contextualização dos brasileiros, textos esses que naturalmente não saíram na versão importada. E para concluir, uma pergunta fundamental: a reimpressão de 2021 do material da Devir Editora possui algum brinde extra ou então alguns dos materiais que eu irei mostrar aqui? Conforme a resposta, já peço que exponha nos comentários. Saudações, gente que assiste. Ilhampo Silferluz apresentando este canal focado nas obras do escritor Alan Moore e seus colaboradores artistas geniais. Antes de prosseguirmos, peço que deixe o seu belezinha. Peço que se inscreva neste canal, divulgue este conteúdo para gente interessada, faça comentários colaborativos e acione o nobre sino pequenino, que não é de Belém, mas é para o geral bem. Sem mais delongas, avancemos. Um pré-requisito fundamental para continuarmos é a informação de que o volume 3 se divide em 3 tomos bem notórios, que são 1910, 1969 e 2009. Portanto, então, o conjunto desse trio de tomos se referem à totalidade de cada encadernado. Passemos então às características de cada uma dessas duas edições, características essas que diferem uma da outra. No caso específico, vamos começar com a sobrecapa. No caso da versão original estrangeira, britânica, é esta capa aqui, que se refere a essa totalidade com membros da Liga Extraordinária do segundo grupo Moore e mais personagens importantes nesta série, sendo a subcapa ou a capa dura este material aqui, essa capa aveludada, no caso da versão estrangeira, e no caso da versão brasileira da Devir, a figura geral mostrada se resume nesta pequena foto aqui na contracapa, porque ao invés da capa veludada, como na versão importada, temos aqui uma repetição relativa. Já nas guias de ambas as versões já vemos uma diferença bastante gritante, que no caso é essa pin-up espetacular aqui da guia inicial da versão estrangeira, que contém o chamado segundo grupo Moore, composto por Mina Moore, aqui fantasiada de aristocrata da época do absolutismo, Alan Quatermain fantasiado de cowboy estadunidense, a figura fantasiada de Cleópatra, possivelmente é Orlando, beijando talvez Alice, talvez Colombina, da Trindade da Comédia dell'arte, que forma triângulo com o Arlequim e o Pierrot. O Capitinha, aqui é o Thomas Karnak, vestido aqui de um diabinho à la filmes do início do século XX, filmes orquestrados pelo genial Georges Méliès. O sujeito com cigarro na boca, trajado de centurião romano ou greco-romano,
é o A.J. Raffles. E lá atrás do A.J. Raffles e do Don Quixote talvez seja a Jane Dakar ou Jane Diver, fundamental em 1969, que terá futuramente sua trilogia Nemo, a despeito que nessa pin-up ela esteja com a tez caucasiana, mas talvez seja efeito da pintura. E a mulher entre o A.J. Raffles e o Thomas Carnac possivelmente é a narradora cantora da ópera de três vinténs chamada Sook, que aparece bastante no 1910, sendo que 1910, entre outras coisas, é do gênero musical também. Fato é que só essa pin-up espetacular já vale um vídeo inteiro exclusivo, coisa que faremos num futuro breve. Já a pin-up final, a guia final, aliás, se refere ao desdobramento dos acontecimentos de 2009, os trágicos acontecimentos terrificantes, psicodélicos, armagedônicos e intrigantes da Liga Extraordinária. Quanto à primeira pin-up, temos as duas figuras que são dois arquétipos ou alegorias importantes que representam a Grã-Bretanha, que no caso é o John Bull ao fundo, talvez uma figura conservadora e obsoleta. À frente dele, essa Britânia com três elementos clássicos, que são o elmo, o tridente e o escudo. E do lado desses materiais clássicos, uma roupa de operária daquela realidade moderna de 1910, representando assim, talvez, o movimento sufragista feminino que estava em ascensão naquele momento. E atrás dos dois, um traiçoeiro, talvez Oliver Rado, talvez Mac the Knife, com a lâmina querendo atacá-los. Será que ele vai conseguir? Isso veremos ao longo da leitura. Em meio a essa propaganda de 1910 e do pequeno editorial abaixo, temos essa pin-up excelentíssima, que no caso foi divulgadora do volume 3 Século, numa época que ainda não se tinha, evidentemente, o material, lá por volta de 2008, logo após o Dossiê Negro, que saiu em 2007, lá na gringa, né? Aqui no Brasil apenas em 2016, mas daqui a pouco nós vamos ver esse detalhe. E no caso aqui temos então novamente o segundo grupo Murray, Mina Murray ao centro, A.J. Raffles no lado esquerdo dela e depois o Orlando. Do lado direito dela, o Alan Quaterman, o Thomas Carnac e de costas para o plano, Jane Dakar, que é filha do Capitão Nemo. Naquele momento ninguém conhecia ainda a moça, exceto pelo almanaque do Novo Viajante que nos apresentou. No caso do leitor atento a escritos também, não somente a quadrinho. E as bolhas se referem a várias situações e personagens ao longo da série. Portanto, esse material, essa pin-up espetacular de divulgação daquela época. Essa pin-up aqui é da Britânia de 1910, sendo que aqui acontece o primeiro erro, a primeira lacuna dessa versão importada, que não tem a pin-up da Britânia de 1969 e também não tem a de 2009. Essa pin-up aqui homenageia esses quatro cavalheiros abaixo, que são os senhores Mike Engel, Emmanuel Litvinov, David Seabrook e Steve Moore, pessoas importantes para o Alan Moore e o Kevin O'Neill e que desencarnaram em meados de 2014, a data do material estrangeiro. Portanto, essa Britânia Memorial. Aqui a mais magnífica, talvez, de todas essas pin-ups, por ser uma página fundamental para o funcionamento desse volume 3
e que foi suprimido tanto nas 3 edições avulsas da Devir Editora, quanto também na sua versão encadernada de 2014, que se refere ao texto Lacaios da Lua, Minions of the Moon, no original, e por esse John Thomas, que num futuro vídeo iremos comentar. E o título deste gênero textual seria traduzido como Mundos Lascivos da Ficção Científica, que é um suporte para Minions of the Moon, para Lacaios da Lua, suporte de apresentação. No caso, temos no fundo o Golivog, Papão Fujão e 2 das bonecas holandesas, talvez a Meg e a Sarah Jane, as principais. Peg e o Egg Immediate são as outras. E aqui temos essa Amazona da Lua, que é a Masa, ou a Amista, ou alguma outra das beldades amazonas, e essa versão alegorizada, simbólica, acerca da personalidade dos insectoides lunares. Portanto, aqui essa falta abissal na versão brasileira de 2014, que eu espero que nessa reimpressão de 2021 eles tenham corrigido essa falta. Já aqui temos uma evidência de outra falta dessa versão importada que eu estou mostrando nesse momento, que é eles inseriram aqui a apresentação dos 2 artistas geniais, o Alan Moore e o Kevin O'Neill. Na verdade, essa galeria de capas aqui, essa pin-up, é referente à galeria de capa aqui nesse contexto, na verdade se refere à apresentação de 1910, sendo que 1969 e 2009 e também o encadernado, cada um desses outros 3 tem a sua apresentação deles, que logo após veremos. Aqui temos outra pin-up espetacular de divulgação, bem numa época que existia certa confusão entre o imbróglio editorial do Dossiê Negro e o próprio advento deste volume 3 aqui comentado, que no caso, quando a gente ia no motor de busca do Google ou de outros buscadores, se lançasse o nome Dossiê Negro, aparecia essa pin-up aqui, mas numa época que, como repetindo, ainda não tinha sido lançado nenhum e nem outra versão. E no caso, esse material aqui, na verdade, foi colocado para o volume 3 futuramente. E aqui temos uma evidente alusão à viagem do Alan Quatermain e da Mina Murray lá pela África, conforme esses elementos do cenário ao fundo estão indicando, e que o Almanac do Novo Viajante alardeou lá no capítulo específico da África, no gênero textual que complementa o volume 2. Outra falta lamentável da versão brasileira. Essa capa aqui o Kevin O'Neill desenhou exclusivamente para um encadernado italiano, portanto apenas os italianos, se não me equivoco, ganharam essa capa aqui como presente, digamos assim. Posters exclusivos da loja Ghost Comics para 1910, 1969 e 2009. E aqui temos a pin-up final dessa versão importada, original, que é essa colagem aqui, orquestrada pela Mina Murray durante sua passagem pela instituição chamada Sigmund Freud, com toda a paisagem mental, digamos assim, da Mina Murray, referente às suas vivências com a Liga Extraordinária até aquele momento. Já quanto à versão brasileira da Devir Editora, te convido a acompanhar os comentários referentes no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até lá.